passando aqui para conversar um pouco com vocês, né? Hoje a gente vê assim muitas coisas erradas, né? Muitas pessoas usando, né, da palavra de Deus para o lado errado, né? E só que essas pessoas não entendem que elas atrapalham o processo daquelas pessoas, né, que ainda não conhecem, né, a palavra de Deus. Então, o que acontece? Elas atrapalham esse processo, porque antes da pessoa conhecer da palavra de Deus, ela já vem vendo a forma que levam, né, a palavra de Deus, dos falsos profetas que estão aí usando da palavra de Deus para viver, para poder se dar bem, né? Quer dizer, para fins financeiros mesmo, sabe? Eles estão usando da palavra de Deus para poder tirar dinheiro do povo. Quando tem muita gente que é séria, que realmente o intuito delas é levar o verdadeiro evangelho. Então, por causa de meia dúzia, né, todos pagam, né? Porque hoje, quando a gente chega perto de uma pessoa para falar do amor de Deus, ela de não ter muito conhecimento, ela já diz logo: ah, estão querendo meu dinheiro. Por quê? Pelos falsos profetas que andam aí pregando só coisas erradas, né? Em vez de pregar o verdadeiro evangelho, em vez de levar Jesus para as pessoas, eles estão fazendo tudo errado, né? Então, as pessoas estão indo em busca de ouvir a palavra e, no entanto, chega lá, eles só pensam realmente no dinheiro, em tirar dinheiro daquelas pessoas. Olha, eu imagino quanto Deus deve ficar triste com essa situação, porque são tantas pessoas que estão aí hoje sofrendo, né, situações. Você vê, e tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Deus, ele permitiu, Deus é que trouxe até mim uma família inteira que não conhece a palavra de Deus, que nunca ouviram a palavra, que elas nunca colocaram os pés dentro de uma igreja, né? Porque a igreja é assim, é o templo. Quando se reúne, que os irmãos estão lá reunidos, ela se torna uma igreja. E essa família, ela veio até mim trazida por Deus. E elas nunca ouviram falar da palavra de Deus, sabe? E por incrível que pareça, elas dizendo que elas nunca tinham ido, mas que elas ouviam sim muitos falar que as pessoas que estão lá pregando a palavra de Deus, elas só pedem dinheiro, sabe? E tudo que eles ouviram até hoje foi só palavras ruins, só coisas que envergonham. Sabe por quê? Porque tem muita gente aí envergonhando o evangelho, envergonhando o nome do Senhor Jesus, sabe? Porque não é isso para isso que Deus escolheu. Não foi para isso. Deus, quando escolheu uma pessoa lá que está à frente, que é o pregador, é para ele levar Jesus às pessoas. E não, só que é o contrário. Eles inverteram tudo. Eles estão pregando o seu próprio evangelho. Eles não estão pregando o evangelho de Deus. Eles estão pregando o seu próprio evangelho criado por eles.
evangelho isso, que eles arrancam a lã das ovelhas, sabe? É triste eu ter que falar isso, mas é a pura verdade. E eu sei do que estou falando, porque eu sou vítima de um sistema assim. Eu já passei por isso, sabe? Já passei. E na minha vida foi tão difícil, porque eu só conhecia aquilo ali. Eu não conhecia outras coisas. Bíblia, eu só ouvia a palavra que era dada lá. Eu não tinha o hábito de ler a Bíblia em casa, mas também eu não tinha tempo. Por quê? Eu trabalhava e o tempo que eu tinha era dedicado à obra de Deus, né? A evangelização, a obra de Deus em si. Eu não tinha muito tempo, sabe? Me tomava tempo, eu não tinha feriado, eu não tinha sábado, domingo. Quando eu não estava trabalhando, eu estava fazendo a obra de Deus, né? Então passei por isso. Eu passei por situações que vocês nem imaginam, sabe? E aí um dia eu pedi a Deus, que eu não queria ficar enganada, porque teve um dia que mandaram fazer um desafio que eu achei muito estranho. Como é que eu, um ser cheio de erro, de falhas, né? Pecador, porque todos nós somos, não existe. O único que é santo é o Senhor Jesus, né? E como é que eu, um ser tão insignificante, vou colocar Deus na parede? Então, nesse dia, a coisa mudou. E eu coloquei o meu joelho no chão e fui falar com Deus. Pedi a Deus para que Ele não me deixasse enganada, para que Deus me mostrasse a verdade. E Deus me mostrou. Por isso que eu digo, quando você pedir a Deus para não te deixar enganada, para te mostrar a verdade, saiba como pedir. Porque Deus, Ele te mostra o que você pediu e mostra também aquilo que você não pediu. E Deus mostrou. Só que eu pedi, mas quando veio, eu não quis entender, eu não quis aceitar que era aquilo, sabe? E eu continuei insistindo. Para a ficha cair, eu creio que Deus permitiu, Ele me protegeu, mas Ele permitiu ir ao extremo. Foi onde eu me desesperei. O desespero foi muito grande, eu saí correndo, fui parar em um determinado lugar para tentar me acalmar, chorar, porque eu estava em pranto, desespero, e eu não podia ir para casa naquele estado que eu me encontrava. Isso que eu estou falando com vocês aqui é só um pouquinho, tem muito mais coisa, sabe? Então eu fui chorar, me controlar para me poder depois chegar em casa, porque eu não podia chegar em casa daquela forma e contar em casa a situação que tinha acontecido, sabe? Então a coisa foi tão séria, mas tão séria, que eu fiquei doente. Eu me senti o pior do ser humano, sabe? Eu me senti muito mal. Eu fiquei mal, muito mal mesmo. A coisa foi tão séria que eu pensava... É como uma pessoa tivesse chegado e puxado o meu tapete, sabe? Eu fiquei completamente desesperada, sem saber para onde ir,
o que fazer. Sabe, 30 anos não são, sabe, 1, 2 dias, nem 3 dias. É muita coisa, né? Então, o desespero bateu. E não tenho vergonha de falar com vocês, não, que eu fiquei deprimida. Eu pensei em tirar minha própria vida por causa dessa situação, porque eu não acreditava que isso acontecia de verdade. Eu não podia acreditar, sabe? Eu não entendi o porquê. Eu pensava que tudo funcionava de acordo com a palavra de Deus, mas não era assim. Então, eu pensei várias vezes em tirar minha vida, a minha própria vida, por causa dessa situação. E eu fiquei de um jeito que eu passei a não acreditar mais. Não acreditar em nada, só eu passei a acreditar sim em Deus. Nunca duvidei do poder de Deus, eu nunca duvidei, sabe? Mas em um lugar para se reunir, eu não acreditava mais. Não, para mim era tudo a mesma coisa, era tudo igual, era tudo mentira, sabe? Era nisso que eu acreditava.